Boa noite, pessoal. Sou Mariana Gandra, psicóloga formada pela UFMG, coordenadora do NTC, o Núcleo de Terapias Contextuais do Espaço Integrar. E hoje a gente está aqui no espaço trazendo o PsiqueCast, que é o meu podcast de psicologia, voltado para trazer a psicologia de uma forma prática e acessível para as pessoas. Hoje a gente está aí com o segundo episódio da segunda temporada do PsiqueCast com o tema Emoções em Foco. A gente vai esperar o Mário entrar para a gente dar continuidade. Vamos ver aqui se ele consegue solicitar o acesso. Convido ele aqui. A gente vai convidar o Mário aqui para ele entrar. A gente deve estar invertido para ele. Será que tem que virar? Não, aqui vai virar a câmera. Vamos ver se eu... Olá, boa noite, Mário. Boa noite. E aí? Tem que ficar em pé, Mário. Temos que ficar em pé, Mário. A gente está invertido para você? Problemas técnicos, pessoal. Resolveu? Isso aí, resolveu. Boa noite, Mário. Eu vou te apresentar e vou apresentar a Joyce. Tá? Vamos lá, pessoal. Eu já me apresentei, né? Agora eu vou apresentar a Joyce e o Mário. A Joyce, ela é psicóloga formada pela UNA, especialista em terapia cognitivo-comportamental pelo INTCC, especialista em infância e adolescência pelo INTCC, pós-graduada em personalidade pela FSL, coordenadora do projeto de terapia cognitivo-comportamental em grupo do Espaço Integrar e supervisora do Espaço Integrar. Agora eu vou apresentar o Mário. O Mário, ele é psicólogo clínico, ele tem formação em TCC, ele é graduando em DBT, treinador de habilidades em DBT, coordenador do DBT-BH e membro da equipe de apoio do Espaço Integrar. Eu queria agradecer por vocês estarem disponíveis, né, para fazer esse episódio, para falar de um tema que é tão importante, né, que são as nossas emoções, a ansiedade, regulação emocional. E vamos começar. Né? Eu vou fazer a primeira pergunta, né, para vocês dois. Por que é tão difícil lidar com a ansiedade? E estamos lidando com a ansiedade no nosso dia a dia, né? Mas muitas vezes as estratégias que a gente usa não nos ajudam muito. Quais formas de lidar com a ansiedade mais atrapalham do que ajudam? Bom, a gente pode começar dizendo que a ansiedade é uma emoção que nos prepara para algo que vai acontecer. É uma emoção que pede uma certa urgência, assim, vai acontecer algo, ela está informando, né, pra gente, que a gente não está preparado e que então a gente precisa se preparar para essa coisa. E, no geral, a gente não foi alfabetizado emocionalmente para isso, né? A gente muitas vezes não sabe o que a emoção está pedindo, por que ela está aparecendo, e quando a gente não age de acordo com o que essa emoção pede, que no caso é se preparar para algo, as nossas estratégias que não vão em direção a isso, mas atrapalha do que ajuda. Até dentro disso também, né, muitas vezes a gente tenta ver a ansiedade como um problema, né? Então a ansiedade tende a ser um mensageiro, né? Aquele alarmezinho que fala, opa, algo está de errado. Eu preciso lidar com algum problema. E se a gente vê a ansiedade como um problema, a gente tende a lidar com estratégias, utilizar estratégias para lidar com o alarme. Se eu estou lidando com o alarme, eu não estou lidando com o problema. Essas estratégias, né, acabam
vezes, né, no objetivo de acabar com o sofrimento, tem isso também. A gente identifica a ansiedade como a fonte do sofrimento, não o contexto que causou aquela ansiedade. Nessa tentativa de sempre lidar com a emoção como fonte do problema, o problema não vai embora, o sofrimento continua, 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 e a gente acaba tendo estratégias ali que atrapalham mais a vida, né? Continuam intensificando esse sofrimento, e o problema não é resolvido. A ansiedade volta, né, a apitar de novo, de novo, de novo, de novo, e a gente tenta brigar com aquela ansiedade, e o problema continua lá de canto, né, que é aquilo que a gente tem que entrar em contato, aquilo que a ansiedade às vezes está alertando para a gente para conversar, só que a gente está com um foco tão focado, né, em parar de sofrer, em diminuir a intensidade do sofrimento emocional, que isso deixa de ser efetivo. Aí vem essas estratégias que acabam que não mais atrapalham do que ajudam. A gente pode pensar, por exemplo, num ambiente de trabalho, assim, se eu não estou preparada para uma demanda e a ansiedade está aparecendo e aí eu começo, sei lá, procrastinar, bater papo, em vez de resolver aquilo, essa é uma estratégia que traz prejuízo, sabe? Às vezes prejuízos sociais, né? Prejuízos na saúde, às vezes a gente recorre a algumas estratégias, por exemplo, fazer aquele comer emocional, que eu como não para me alimentar e tal, mas para regular as minhas emoções. E essas estratégias que a gente utiliza que não são boas, se a gente faz de vez em quando, tudo bem. Mas se tem uma repetição, pode ter prejuízos sérios. E aí é aí que entra uma estratégia que não é muito legal. Até entra na questão também, né? Pode até trazer um exemplo mais presente, né? A ansiedade que vem na hora de fazer uma live, né, ao vivo no Instagram. O impulso que a gente tem é fugir disso, né? Ir embora, não querer lidar com isso, né? Então a ansiedade nessas estratégias, né, que a gente tem de forma mais impulsiva, né, que acabam atrapalhando, busca evitar o desconforto, mas às vezes o desconforto é necessário para poder conseguir alguma coisa, né, conseguir lidar com uma situação, um problema, o desconforto faz parte da vida. Então, as estratégias, né, que a gente busca trabalhar mais, né, em vez das que atrapalham, são aquelas que buscam entrar em contato. Em vez da evitação, vou sair dessa live aqui, desligar a câmera, colocar meu pijama, pronto, a ansiedade vai embora. Mas é que eu estou evitando, né, entrar em contato com uma situação que é legal, né? A gente está conversando sobre um assunto bacana, a gente vai trazer uma discussão bacana. Então, esse enfrentamento, né, mostra para a gente que o problema não é a ansiedade. O problema é como eu vou lidar com ela. E, no caso, o problema está sendo, né, se expor na internet, no caso do trabalho, né, entrar em contato, né, com o trabalho, com uma tarefa que eu tenho que fazer. Esse é um ponto importante desse manejo. Né? Será que minha estratégia está evitando algo que eu devo fazer, né? Evitando a própria vida, ou ela está me ajudando a enfrentar essa situação que está me permitindo viver? E, assim, de tudo que vocês falaram, assim, eu acho que vai puxar para a próxima pergunta que eu tenho para fazer para você, assim, que é qual seria, né, essa diferença, assim, de uma ansiedade normal e de uma ansiedade que estaria ali atrelada a uma doença, um transtorno? Nesse ponto, é legal, né? Definir a ansiedade como um alarme, né? Ela é um alerta ali que avisa que algo está errado. A gente pode até associar um pouco ao medo, né? Identificar um perigo, né? Algo que pode afetar a qualidade de vida, né? Pode representar algum risco para mim. Então, é ideal que eu sinta essa ansiedade. Então, pegando, por exemplo, um aluno que sente ansiedade para fazer o Enem. A ansiedade é o que estimula a preparação, a estudar. Se ele não ficar ansioso, né, o que vai estimular ele a ter esse preparo, a lidar com aquela ansiedade, a lidar com o risco possível. Né? Se ele não estudar, ele não vai estar preparado, ele não vai conseguir ir bem na prova. Então, a ansiedade tem essa questão do estímulo, né? Ela tem uma função a ser cumprida. Só que pode acontecer, nesse sentido, né, do alarme às vezes ser um pouco mais sensível. Né? Então, ele vai disparar para situações que não necessariamente há o risco. Então, às vezes, acaba indo por essa lógica, né? De que se o alarme disparou, então há um risco. O alarme está disparando o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, então está sempre tendo um risco, sempre tendo um risco, e sempre o pior vai acontecer, né? Eu não estou conseguindo lidar com aquilo porque está tendo um risco o tempo inteiro, está sendo identificado. Então, quando a gente fala de transtorno, né, de uma situação que
esse sofrimento é intensificado, a gente fala também, né, da frequência que esse alarme é disparado, da intensidade do sofrimento e dos prejuízos que isso causa na pessoa. Porque o prejuízo é um ponto muito importante para a gente identificar, né? A ansiedade no dia a dia, o ideal dela, né, não é causar um prejuízo grande. Agora, se a frequência está muito grande, está afetando a qualidade de vida da pessoa, então isso já se aproxima mais da possibilidade de um transtorno de regulação emocional, uma regulação do humor. Eu acho que essa metáfora do alarme é muito boa, assim, né? Porque quando a gente vai lidar com riscos, ter um alarme ali pode ajudar, né? Mas esse alarme ali, será que ele está funcionando direito, né? Ou não? Se ele está sendo muito ativado por qualquer coisa, eu acho que essa metáfora é muito boa mesmo, assim. E, de fato, causa um desconforto, né? Um alarme soando na nossa cabeça, assim, até um alarme que não seja ansiedade incomoda, de fato. E aí... Mas ele é útil, né? Pode acontecer o contrário também, né? O alarme não disparar. Então está tendo risco e o alarme está desligado, né? Isso também traz prejuízo. Então vem até nessa questão, né? Muitas pessoas vêm, né, na terapia, né? Falando, não, se eu pudesse, eu escolheria não sentir mais ansiedade na vida. Poxa, imagina eu entrar numa situação de risco sem alarme nenhum. Sem nada para me apontar perigo, né? Provavelmente o risco para minha vida vai ser aumentado. Esses dias eu assisti, né, o Interestelar, e tem uma cena muito interessante que tem essa questão do alarme, né? O astronauta está acoplando a nave, né, numa estação, e na hora de acoplar dá um alarme de que alguma coisa está errada. Não está funcionando direito, né? Tem um tanto de procedimento errado no processo de acoplar. Esse alarme, qual que é a função? Né? Falar, o processo está errado, há um risco identificado, então a gente tem que alterar o processo até esse risco ser neutralizado. O que o astronauta faz? Ele desliga os alarmes. Qual que é a consequência disso? O alarme desligou, né? Ou seja, não há identificação do risco. O risco foi embora? Não. E nessa questão de desligar o alarme, ele acaba exatamente entrando em contato com o risco que ele estava querendo evitar, né? Porque o alarme podia estar desligado, mas o risco estava presente e acabou custando, né? Teve um custo muito alto, né, o desligar esse alarme. Ele entrou em contato com aquilo que colocava em risco a vida dele. Então, um ponto importante, né, principalmente quando a gente entra na questão da ansiedade, né, tanto no transtorno quanto na ansiedade do dia a dia, a gente entender ela não como algo que está machucando a gente, porque a ansiedade faz parte da vida. Então, a gente entender o alarme como um recurso de sobrevivência mesmo, né, a questão evolutiva da própria espécie humana como animal, a ansiedade aqui está para cumprir esse papel. Só que, infelizmente, às vezes pode acontecer desse alarme ser desregulado. Então, a gente trabalha exatamente para poder regular esse alarme. Um ponto, assim, também, né, que eu acho que é legal, assim, da gente abordar, é que a gente está falando também do quanto isso é um alarme que tem uma função, né, assim, e aí, quando a gente está falando de um grupo de treinamento de habilidades, né, a gente vai olhar principalmente para esse alarme, assim, também. Mas é um tema que eu queria abordar, assim, com vocês, que é o que seria um grupo de treinamento de habilidades, né? E qual é a história, assim, porque a gente está falando aí que a gente tem construído isso, né? Assim, grupos de treinamento de habilidade e qual é a história por trás, assim, desses programas de grupos de treinamento de habilidade e quais seriam os temas, as habilidades que a gente pode aprender nesses grupos, assim, quando a gente fala de ansiedades, é um tema que a gente pode abordar. Então, no espaço eu sou coordenadora do projeto de terapia de grupo e lá a gente tem um grupo específico para treinamentos de habilidade focada na ansiedade, no manejo da ansiedade, que é o Proemoções. Esse é um grupo que foi desenvolvido na USP durante a pandemia por conta da demanda, né? Assim, a pandemia chegou, a gente não estava preparado,
E aí o alarme, né? A ansiedade tocou e o pessoal foi se preparar lá para isso, né? Então, foi um grupo criado, então, nesse contexto, pensando que as pessoas não poderiam sair de casa e que tinha uma demanda muito alta de terapia, né? Muitas pessoas queriam terapia e o grupo é uma solução para quando existe muita demanda, porque dá para atender mais pessoas num curto período de tempo. Então, esse grupo Pro Emoções, ele acontece online, são 6 sessões e dá até para 8 pessoas participarem. Então, pensa, 2 terapeutas atendendo 8 pessoas de uma vez. Isso é uma coisa que naquela época era muito necessária e que, para além disso, assim, o grupo sobrevive, assim, ele continua existindo. A ideia da terapia em grupo, ela não tem só essa função, mas também tem a função que quando a gente está em grupo, quando a gente está conversando com outras pessoas, a gente aprende muita coisa um com os outros, né? Então, o grupo, ele continua existindo porque a gente está para aprender as coisas em grupo. Às vezes, um terapeuta falando sozinho, a gente tenta seguir aquela orientação, né? Os terapeutas da TCC usam muito de psicoeducação, então o paciente, ele é melhor informado, mas às vezes o terapeuta sozinho não dá conta de fazer aquela estratégia ser colocada em prática. E o grupo existe alguns dos fatores grupais, que são coisas que acontecem dentro de um grupo, que motiva as pessoas a tentarem aquela estratégia. Às vezes, com o erro de o outro indivíduo consegue aprender e fazer melhor, e com o acerto daquela outra pessoa, quem errou dá conta de adaptar aquela estratégia e agir de uma maneira melhor. Então, acho que é isso, assim. O grupo ele aconteceu dessa forma, ele nasceu dessa forma, e as habilidades são diversas, né? Dentro desse Pro Emoções, a gente trabalha com o desenvolvimento de estratégias, né? De atitudes que a gente pode ter quando a ansiedade ela aparece. E aí, para além disso, assim, os participantes, eles vão entender quais que são os valores, quais que são as coisas dentro da vida dele que motiva ele a agir de determinada forma, ou por que aquilo que parece ser uma coisa boba para ele é tão importante, às vezes é porque é um valor. E, para além disso, pode ser que é bem comum, assim, que a pessoa ela não tenha algumas outras coisas, tipo o desenvolvimento da autocompaixão ou da gratidão, e dentro desse grupo também é trabalhado esses temas, e porque são coisas que podem ajudar a gente a manejar a ansiedade de uma maneira mais efetiva. É isso, Mari. Tem mais alguma pergunta? Não sei, foram 3 perguntas de uma vez, eu não sei se eu abarquei tudo. Mas, Joyce, o que é essa questão de valor? É dinheiro? É moeda? Como é que é? O que é essa É um questão de valor? microfone. Não, de valor. É dinheiro, é moeda? Pera, não. Desculpa, não entendi. O que é essa questão de valor que você falou? É dinheiro? É moeda? Valor, o que é valor? Valores. Eu acho que a Mari, ela vai saber explicar, assim, melhor do que eu. Mas os valores, eu acho que é aquilo que impulsiona a gente, sabe? Quer falar alguma coisa, Mari? Os valores eu gosto de pensar numa metáfora, assim, né? Quando a gente pensa em valores, é como se fosse uma bússola, um GPS mesmo, assim, né? É uma direção para aquilo que é importante para a gente, para aquilo que traz propósito, sentido para a nossa vida, né? E quando a gente vai trabalhar ali a ansiedade, né? Igual o Mário falou, eu posso querer vir aqui nas redes sociais e falar um pouco mais sobre psicologia, sobre como o treinamento de habilidades pode ajudar as pessoas,
Mas muitas vezes a ansiedade, ela vai fazer com que a gente evite seguir em direção a isso. E aí, trabalhar valores, quando a gente está pensando em trabalhar habilidades para lidar melhor com a ansiedade, é muito importante, né? Porque os valores, eles vão falar, olha, isso aqui é importante para você, né? Essa ação que você está tomando está te aproximando disso, dessa coisa que é importante para a sua vida, que traz propósito, que traz sentido, ou está te afastando disso? E muitas vezes, quando a gente vai falar de ansiedade, a gente acaba, por medo, né, ali, por pensar que talvez os nossos recursos sejam menores do que o desafio que a gente tem, mesmo enfrentar aquele desafio sendo algo que é importante para a gente, evitando de fazer essas coisas, né? Então, olhar para aquilo que é importante para a gente nos ajuda a lidar com a nossa ansiedade no sentido de compreender qual é a motivação, né? Qual é o motivo maior que dá sentido a eu me direcionar aquilo. Quando a gente está falando de ansiedade, né? Muitas vezes vem vários pensamentos, né? Assim, e se eu errar? E se não der certo? Que acabam fazendo com que a gente tenha comportamentos que não nos ajudem. E o trabalhar com valores é entender que não é um ponto de chegada, né? Muitas vezes a gente confunde valores com metas, com objetivos, né? Então, por exemplo, quando eu vou trazer o meu exemplo, assim, autoexposição. Quando eu criei o PsiqueCast, a intenção é de trazer conhecimento da psicologia de maneira acessível para mais pessoas. Mas antes de entrar aqui na live, eu fiquei super ansiosa, né? Antes de entrar para o PsiqueCast, eu fico ansiosa, tenho sintomas de ansiedade, mas quando a gente tem a direção, né, que é o quê? No meu caso, é valoroso para mim conhecimento. Na minha vida, conhecimento é um valor meu. E transmitir esse conhecimento aqui é algo que me gera ansiedade, mas tem um valor para mim, está alinhado ao que é importante para mim na minha vida. E os valores, eles nos ajudam a isso, assim, a direcionar a nossa ação, e é uma motivação para o enfrentamento, às vezes, dessa ansiedade que vai falar, meu Deus do céu, para que eu fui marcar essa live? Para que eu fui fazer essa exposição? Então, ter claro assim, o que é importante para a nossa vida, o que traz sentido para a nossa vida, também nos ajuda a lidar com a ansiedade de uma maneira melhor. Os valores, então, são essa direção, né? Eu abri essa live aqui hoje, continuando no exemplo que eu dei, né? Isso me aproxima mais desse meu valor, que é o conhecimento. Mas a live dando certo, né? Também, assim, a gente está aqui, está acontecendo a live, isso é uma meta, né? Um objetivo. Eu marquei com vocês, a gente conseguiu fazer a live. Esse objetivo me aproxima do meu valor. Mas não é eu, por exemplo, finalizar essa live aqui com vocês que esse meu valor de conhecimento vai sumir. Então, eu acho que isso é legal também a gente falar que valores é uma direção que a gente vai continuar seguindo. E objetivos são destinos, né? Então, um destino importante para mim hoje é a live com vocês. E o meu valor continua com a live e depois da live de conhecimento, né? Então, eu acho que os valores nos ajudam nesse sentido de mostrar a direção para a gente, até no sentido de quando a ansiedade vir, a gente ter claro, assim, por que a gente quer se aproximar disso, porque talvez o lidar de forma diferente com aquela ansiedade pode nos ajudar a se aproximar disso, que é importante. Até quando a gente fala de valor também, a gente fala de intencionalidade, né? Eu tenho uma direção, eu tenho que tomar a decisão, né, de ir em direção àquilo, né, que eu estou decidindo. E quando a gente fala, né, de transtornos, né, de desregulação emocional,
a gente acaba falando muito mais de impulsividade, né? Eu não estou tomando uma decisão. Eu estou indo de acordo com o impulso daquele momento. E é um processo difícil, né? Eu tenho que definir o que é importante para mim, e às vezes até entrar em contato com dois valores que naquele momento são antagônicos. Então eu tenho que decidir, opa, isso aqui eu vou ter que abrir mão, já tenho a intenção de caminhar e seguir em direção desse outro valor. Então não é um trabalho que é intuitivo, que é fácil, né? Mas é um trabalho que vale a pena. Eu estou construindo algo no longo prazo. Sim. E a ansiedade tem disso, né? Ali, de um alívio a curto prazo. E o que seria, gente, assim, lidar com as nossas emoções e quais estratégias para regulação, né? Quais são as estratégias para regulação e o que seriam estratégias mais adaptativas para lidar com as nossas emoções? Deixa eu pensar nessa resposta. Eu fico pensando que lidar com as nossas emoções primeiro, eu acho que tem vários passos para a gente lidar com as nossas emoções. Eu acho que é quando a gente reconhece, né, que a gente está sentindo uma emoção, ela apareceu ali, e aí eu entendo, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui, e agora eu vou ter que conviver com isso, assim, vou ter que entender isso que está dentro de mim. E as estratégias para regulação, assim, eu trabalho com criança e eu acho que começa muito por isso, assim. Primeiro, reconhecer o que eu estou sentindo. E entender o que eu estou sentindo e muitas vezes até nomear o que eu estou sentindo. Porque às vezes a gente não dá conta, assim, de falar e entender o que a gente sente. E acho que uma das estratégias, assim, que eu penso que pode funcionar é que até quando a gente reconhece, nomeia essa emoção e às vezes a gente fala o que a gente está sentindo, pode ser que outras pessoas consigam ajudar a gente quando a gente não dá conta. Então, eu vejo várias crianças que falam assim, agora eu tô com medo. E elas não dão conta de se proteger, porque o medo é uma emoção que pede proteção. E aí vem um adulto e protege, esse é um jeito de regular, sabe? Agora, os adultos agir, aceitar aquela emoção, então, e agir de acordo com o que ela pede, né, naquele momento. E é importante a gente entender que nem sempre a emoção, os pensamentos que acompanham aquela emoção, eles são verdadeiros, sabe? Assim, então, se eu escuto um alarme tocando aqui no prédio agora, quer dizer que está tendo um incêndio e todo mundo vai morrer? Esse é um pensamento que pode vir na cabeça. Isso não quer dizer que é verdade, mas assim, se a ansiedade apareceu, é para eu prestar atenção então. E eu tomar uma atitude e dar um jeito de resolver aquela situação. Então, um jeito de regular é tentar agir, né, de acordo com aquilo que a emoção pede. E as estratégias são, as que são mais adaptativas, são aquelas que vão de acordo com o que a emoção está pedindo, sabe? Se eu estou sentindo raiva e a raiva me informa, por exemplo, que eu estou sendo invadida e que eu preciso colocar limite. Se eu tenho uma estratégia adaptativa, o que eu vou fazer assim para colocar limite, isso é importante, assim, colocar limite então é importante e é adaptativo. Aí agora eu acho que eu preciso começar a refletir quais serão os custos a depender de cada comportamento, né? Se eu falo, ô fulano, por favor, se afasta, pode ser que isso vai me ajudar a ir de encontro com o que a emoção pedia. Se eu empurro ou bato, agrido aquela pessoa, pode ser também que vai de acordo com o que a emoção estava pedindo. Mas os resultados daquilo a longo prazo talvez não serão bons. E aí pode ser uma estratégia não adaptativa. Eu acho que é isso. Até nessa questão, né, de regular a emoção, como lidar com as emoções, né? Às vezes a gente tem muita ideia de que lidar com a emoção é controlar a emoção, né? Só que se a gente tentar controlar algo que é incontrolável, a tendência, né, é a gente sofrer com aquilo. Por isso que a gente usa muito esse termo, né? Lidar com as emoções, manejar as emoções. Elas vão vir. A questão é o que a gente vai fazer para lidar com elas. Né?
quais são as estratégias para lidar com elas, né? As estratégias mais adaptativas, as estratégias que funcionam mais. E hoje, dentro do grupo de treinamento de habilidades que eu estou participando, eu apresentei exatamente isso, né? A questão de regulação emocional. Aí tem primeiro, né? A verificação de fatos, né? Vou me perguntar se a emoção que eu estou experimentando, ela é condizente com os fatos daquela realidade, se o alarme ele está falando que tem um risco presente ou se o alarme acionou porque ele está sensível demais. Ele identificou a possibilidade de um risco, mas eu verifiquei e não era nada. Se a resposta for sim, a emoção é condizente com os fatos, o alarme está apontando para algo que pode causar um prejuízo para mim, né, algo que é real, a gente tem a estratégia, a outra pergunta, né, agir de acordo com o impulso da emoção é efetivo? Se a resposta for sim, a gente vai para a solução de problemas, né? No caso da raiva, né, estabelecer um limite, né, do medo, se proteger, né, criar recursos para se proteger, da tristeza, refletir sobre aquela situação, arranjar uma solução para aquela situação, para o nojo, né, evitar aquela contaminação, para a ansiedade, se planejar. Só que se não for efetivo agir de acordo com aquela emoção, a gente vai para a ação oposta. Então, por exemplo, né, a gente tem a questão do luto. No luto, a tristeza ela é condizente com os fatos. Eu perdi alguém, né, um animal de estimação, ou então algo muito importante para mim. Só que não tem como eu agir em cima daquela situação, né? Não tem como eu lidar com ela. Então, o processo vem para a ação oposta da tristeza, né, que vai ter o rebaixamento do humor, né, para poder refletir, processar aquilo, mas eu vou tentar fazer coisas, né, que vão também me puxar para o polo oposto, né, para não ficar só no marasmo, né, sem fazer nada, né, correndo risco de uma desregulação de humor, de um processo mais depressivo. E a mesma coisa daquela ansiedade que a gente não controla, né, por exemplo, estudar para o Enem, o exemplo que a gente trouxe, a gente consegue manejar, estudar, se preparar, mas naquela 1 hora antes do Enem, a gente consegue estudar? A gente consegue se preparar? Já foi, né? Mas a ansiedade vai estar presente provavelmente numa intensidade altíssima. Então aqui vem a ação oposta, né? De fazer o oposto do que a emoção fala, de relaxar, né? De aproveitar aquele momento. Do outro lado a gente tem também, né? Tá, mas e se a emoção não for condizente com os fatos? O alarme disparou e não tem nada. Aí a gente vai sempre para a ação oposta, né? Se o alarme disparou, mas não há uma situação ao qual eu tenho que lidar com ela, né? Foi um alarme falso, entre aspas, então eu não vou fazer o impulso da emoção. Vou fazer o oposto daquele impulso, né, de manejar isso. Então eu gosto muito desse diagrama, né, que ele é bem didático, né, de falar, ok, a emoção é condizente com os fatos, eu vou tentar resolver aquilo. Não é condizente, então eu vou seguir o oposto daquela emoção está mandando, né, de identificar a emoção, é uma coisa muito importante. Eu não consigo lidar com algo que eu não estou identificando. Então, de dar um nome à emoção, né, muito naquele processo de psicoeducação, eu poder entender, né, qual a informação que aquela emoção está passando. O Mário, e eu fico pensando aqui que é importante a gente ficar, então, atento, né, a identificar a emoção e, principalmente, ficar avaliando se a gente está agindo de maneira adequada ou não, né? Com os meus pacientes, eu uso muito a metáfora de engolir sapos, que é quando, assim, alguém me dá uma má resposta, no dia a dia a gente ouve muito isso, né? Assim, eu engoli um sapo, alguém me deu uma má resposta, falou um negócio, e eu não revidei, não falei nada, aceitei, fiquei caladinha. E eu fico pensando nessa ideia com as emoções também, né? A emoção vem e eu não faço nada. A emoção me informa uma coisa de novo e eu não faço nada de novo. Aí eu vou engolir na emoção. E eu fico pensando que depois pode explodir, né? Porque eu já vi várias pessoas que ficam engolindo sapos no dia a dia, ouvindo coisas e não responde. E aí depois vai estressar com um cachorro que não tinha nada a ver, coitado. Assim, não falou nada, não fez nada e aí explode desproporcionalmente, né? E acho que com as emoções a gente tem que ter esse cuidado também, de ficar atento e respondendo de maneira mais adequada, assim. Então, se ela faz sentido, eu ajo de maneira conforme ali o que ela está pedindo. Se ela não está muito adequada, assim, está desproporcional, ou estou tendo um pensamento ali que está influenciando, eu vou e faço a ação oposta e tal. Eu acho que evita dessas explosões, né? De um acúmulo de emoções não sentidas e aí depois vem tudo de uma vez. Eu até penso também que tem muitos mitos e crenças emocionais que influenciam, né, na dificuldade de lidar com a emoção. Né? Então, por exemplo, pensar, né, não, se eu estou ansioso, né, porque realmente tem um risco, eu tenho que lidar com ele de qualquer jeito. Ou então a questão, né, homem não pode chorar, não pode sentir
tristeza, não pode sentir medo, mulher não pode sentir raiva, né? Não tem que ficar quieto, não pode falar nada. Então, até ideias, né, que a nossa sociedade, né, coloca dentro da gente, essas crenças, desses limites emocionais, influencia como a gente lida com a emoção. Poxa, se eu sou ensinado desde criança que o homem não chora, mas eu sinto triste e tenho vontade de chorar, como é que eu vou manejar isso? O recurso que eu tenho, né, foi roubado de mim. Então, não tenho o direito de sentir aquela emoção. Então, quando a gente fala de estratégias adaptativas das emoções, né, vem também essa questão do questionamento, né? Dessas crenças que muitas vezes são construídas ao longo da vida, da experiência emocional, que pode atrapalhar exatamente a lidar com a experiência. E eu pensei até numa pergunta aqui, não sei se no chat tem alguma pergunta e tal, mas eu já recebi isso, assim, no grupo de manejo de ansiedade, na terapia com as crianças, assim, você ensina a controlar a emoção? Controlar? Não, ela vai vir, sabe? Assim, esse não é o propósito. Manejar, eu acho que é a palavra mais adequada, sabe? Desenvolver estratégias, habilidades para lidar melhor com isso. Eu acho que esse é o foco do programa, da terapia em si. Tem aquela metáfora que a gente... Pode falar, Mariana. Não, para falar. Tem aquela metáfora que a gente adora, né? De velejar nas ondas, né? As pessoas ensinam, né? Os velejadores, né? O surfista a controlar a onda. Não ensina, né? Porque é incontrolável. Ensina a surfar na onda, né? Ensina a velejar pela onda, lidar com tempos diferentes, saber quando entrar no mar, quando sair no mar. Então, até o processo de terapeuta é isso. Né? A gente não vai ensinar a controlar a onda porque é impossível. Alguém promete ensinar a controlar a onda até algo que não dá para pagar essa promessa. A gente tenta criar estratégias para poder velejar por aquelas ondas. Algumas vão ser menores, né? Outras vão ser maiores. O importante é a gente ter recursos, elaborar recursos para quando der essas ondas, a gente conseguir passar por elas. O perrengue, é claro, né? Porque não é fácil, mas ter recursos para passar por esse sofrimento emocional quando aparece. E eu acho que quando a gente fala de regulação emocional, né? Eu gosto também, psicólogo gosta de metáfora, né, gente? Eu gosto da metáfora que sentir as emoções é igual respirar. A gente está o tempo inteiro sentindo, assim, né? E se a gente está o tempo inteiro sentindo nossas emoções, a gente também está o tempo inteiro regulando elas, lidando com as nossas emoções. Né? A questão é justamente essa, assim, será que a gente está... a forma com que a gente está lidando com as nossas emoções está nos ajudando ou está nos atrapalhando, assim? Porque lidar com elas a gente está o tempo inteiro, igual a gente está respirando. E mais uma coisa, assim, dessa frase da Mari, é que uma das estratégias que eu ensino para os meus pacientes é quantificar as emoções. Porque às vezes a gente lida com a emoção o dia inteiro, né? Se é igual respirar, a gente sente o dia inteiro. Só que às vezes a onda da emoção é tão levinha, assim, é uma marolinha, que a pessoa nem percebe que está sentindo e que deu conta de sentir isso. E aí, quando vem uma onda mais forte, fica desesperado, porque não faz ideia do que fazer. Mas, na verdade, sabe, assim, né? Só tá um pouco mais intensa agora, nesse momento. Mas, assim, uma das estratégias também é essa de quantificar, assim, saber o quanto que eu tô sentindo. E isso também ajuda, porque a minha reação vai depender também do contexto que a gente tá e do contexto também emocional, assim, do quanto que tá a minha emoção ativada, né? Então, se é um medo muito, muito forte, talvez, sei lá, deixa eu pensar numa coisa aqui, uma barata aparece aqui agora, talvez eu vou gritar mesmo, assim, porque vai ser um medo muito forte, e aí ninguém da live vai entender, mas eu posso falar que é uma barata, e aí as pessoas vão entender um pouco melhor, vai ficar mais contextualizado. Mas se for um outro objeto, talvez um pernilongo, que é uma coisa assim mais... não me ativa tanto medo, se eu tenho a mesma reação, aí talvez não vai ser tão adequada a minha reação, sabe? Talvez as pessoas vão ficar na live me julgando, assim, nossa, a muriçoca tá atacando ela, não, que perigo, isso aí. Ai, ai. Vou fazer agora uma pergunta para a Mari. Muitas vezes, quando falamos de autocompaixão, gratidão, meditação, esses são todos temas que tem dentro do programa Pro Emoções.
as pessoas geralmente ficam com preguiça, assim, ai, que saco, de novo isso. E não entende para quê. Mari, o que é autocompaixão? Será que isso não mudaria a minha produtividade? Eu fico pensando assim, se eu ficar mais tranquilinha comigo, me consolando, entendendo os meus erros, eu não vou ficar folgada demais, não? Não vou parar de agir, não? E a ansiedade? Vocês estão falando também a gente está falando aqui que é um alarme que nos prepara para algo. Se eu regulo a minha ansiedade, se eu sinto ela de uma maneira melhor, ou então aprendo estratégias, isso também não vai me deixar mais paradona, não? Mais tranquila e acabar tendo prejuízos, não? Eu acho que isso dá para escutar muito, assim, né? Não, mas se eu tiver autocompaixão, aí eu vou ser negligente, eu vou esquecer do que é importante, eu vou deixar de fazer aquilo que é importante para mim, eu não vou ligar para se eu errar, né? E eu acho que quando a gente entende o que é autocompaixão, que é essa intenção, né, de olhar para o sofrimento, identificar o sofrimento e tentar prevenir esse sofrimento, a gente vai entendendo que não, que autocompaixão é muito diferente de negligência, de autopiedade, da gente não olhar para o nosso erro também, né? Um ponto, assim, da autocompaixão, eu gosto de outra metáfora, que é a metáfora de treinadores, né? Assim, tem dois tipos de treinadores. Um treinador que, sei lá, está nadando, né? E aí se acaba fazendo ali em um tempo que não foi muito legal. O treinador hostil que vai chegar para você e vai falar: nossa, você foi muito ruim, você não nasceu para isso, você não sabe nadar, você precisa melhorar muito o seu treino, você tem que ficar aí treinando mais não sei quantas horas, e isso de uma maneira hostil, grosseira. E um treinador que vai pontuar: realmente seu tempo não foi o esperado, você precisa melhorar isso, melhorar aquilo, mas de uma maneira mais gentil. A proposta da autocompaixão não não olhar para aquilo que está desagradável, para aquilo que está errado, para aquilo que está gerando sofrimento. Pelo contrário, a proposta é realmente para você conseguir lidar com o sofrimento de maneira gentil, você precisa reconhecer que ele existe ali. E a autocompaixão, ela permite isso. E quando a gente está falando, por exemplo, né, dos dois treinadores, assim, a ansiedade seria esse treinador mais hostil, né? Eu tenho que estar atento, meu alarme está tocando toda hora para ver se eu não vou errar, e se eu não fizer isso perfeito, né? E a autocompaixão não é que ela deixa de olhar, deixa de nos monitorar, mas ela nos monitora como se fosse um amigo, assim. Então, quando a gente erra, quando a gente está passando por um sofrimento, geralmente a gente tem a tendência de ser mais hostil, de ser mais grosseiro, se a gente está falando ali de uma ansiedade. Mas quando é, por exemplo, com um amigo, como que a gente daria esse mesmo feedback, né, sem, visando que esse amigo também cresça, assim, visando que esse amigo não fique paralisado. Quando a gente fala ali de produtividade, né, da ansiedade e da autocompaixão, assim, o foco ali seria o crescimento, né, da pessoa, o lidar ali com os possíveis erros, e a autocompaixão, ela faria isso de uma maneira mais amigável mesmo, assim, olhando para aquilo que talvez tenha a melhorar ali na questão da produtividade, mas de uma maneira mais gentil. E aí, quando você me pergunta assim, né, o que é ansiedade, né? Se a ansiedade ajudaria ou não nessa questão da produtividade, eu acho que volta no que o Mário falou lá no início, que assim, a ansiedade, ela é importante, né? Então, se eu vou fazer uma prova ali, é importante eu saber os riscos que eu estou correndo ou não fazer aquela prova.
mas tem um limiar ali entre o alarme ficar tocando toda hora e isso não me ajudar, e o alarme soar e eu entender quais são os riscos e treinar os meus recursos, olhar as minhas habilidades, o contexto para eu lidar com aquilo. Né? Então, talvez qual é a ansiedade, qual é o nível dessa ansiedade para lidar com essa questão da produtividade. Entendi. Bom, até é sempre metáfora, né? Eu gosto muito de trabalhar com os pacientes, essa questão da intensidade da emoção, né? Para cumprir a emoção, a função ou não, de trabalhar também por nível, né? Então, de colocar, por exemplo, a gente tem a habilidade aqui, né? De antecipação, de planejamento, de lidar com as coisas. Nesse nível de ansiedade que você está sentindo, essa habilidade é acessível? Tá? É possível acessar ela? Não, não é. Tá, então a gente não vai fazer isso, porque a ansiedade não está cumprindo a função dela. Então aqui a gente vai utilizar estratégias para manejar e diminuir a intensidade da ansiedade, para poder ela chegar no nível que o planejamento é possível. Então, por exemplo, sei lá, a ansiedade de 1 a 3 é tão baixa que não tem planejamento. Então, a habilidade também não está disponível. Agora, de, sei lá, entre 4 e 7, eu consigo planejar, é desconfortável, mas eu tenho acesso a esse recurso. 8 para cima é crise. A ansiedade está tão intensa que ela atrapalha o planejamento. Né? Então, quando a gente faz a psicoeducação, a gente tem aquela questão, né? A emoção cumprindo a função para mais ou para menos. Então, ela estiver para mais ou para menos, ela não vai me ajudar, né? Ajudar essa questão, né? Da produtividade, de se preparar. Por isso vem sempre esse questionamento, né? A intensidade da emoção é condizente, né? Com as habilidades que eu preciso para lidar com a situação. Senão, eu vou ter que fazer um outro manejo para poder chegar num ponto que a emoção possa me ajudar a lidar com aquilo. Ai, achei muito legal, assim, desse jeito que a Mari explicou sobre a autocompaixão, eu fiquei até pensando, assim, se sem autocompaixão não pode acontecer de aumentar a ansiedade, né? Tipo assim, eu fico tão crítico que aí eu tenho medo de errar porque eu não aceito erros, e aí a ansiedade vai subindo, porque errar então é muito perigoso, e aí pode ser que eu nem tenha, e aí vai acumulando problemas, né? E se aí autocompaixão é tipo um amigo que fala assim: ah, erros acontecem, mas vamos tomar cuidado, tem esse caminho, bora tentar de novo. Aí fico imaginando que a ansiedade abaixa e aí abre espaço para novas tentativas, novas experiências e tal. Uhum, legal. E nesse grupo também a gente trabalha com gratidão. Como que eu queria saber assim, se o hábito de agradecer muda o nosso humor, se isso faz sentido, assim, porque também já ouvi várias pessoas falando que gratidão é algo do Instagram, que fica, sei lá, uma positividade meio tóxica, o mundo tá acabando e a gente tá agradecendo, assim, isso faz sentido? O que tem a ver gratidão e ansiedade? Eu acho que é meio aquele conceito, já ouvi esse termo, assim, nossa, mas eu não sou nada gratiloso, assim, né? Essa positividade tóxica, assim. Né? Eu acho que um ponto importante da gente olhar é que a gente está sempre olhando o mundo por uma lente, assim. E eu acho que a gratidão é uma das lentes de se ver o mundo. E é uma lente, sim, que nos ajuda ali a lidar com o nosso humor. Uma questão, assim, é que a gente já tem naturalmente uma lente que vê os riscos, que vê o mundo de maneira mais perigosa, que vê o lado negativo das coisas. E essa lente mais negativa, ela é natural e ela nos ajudou a sobreviver, né? Inclusive, a ansiedade é uma lente assim, né? Que prevê os riscos, as ameaças e que nos ajudou a sobreviver. Eu gosto de imaginar assim, né? A gente está lá na selva e aí eu paro, nossa, que borboleta bonita, nossa, como o céu tá bonito hoje, olha o arco-íris e vral, né? O leão me comeu, já é. Então, assim, ter esse olhar mais atento para as ameaças, para o que é negativo, nos ajudou a sobreviver. A questão é que a gente mantém essa lente como uma lente muito presente, que é o que a gente chama ali de viés de negatividade,
no nosso dia a dia, atualmente, que não tem tantos riscos assim de sobrevivência, né? Então, quando a gente fala ali de lidar com as nossas emoções, de lidar ali com essas variáveis, a gente está falando também do contexto. E muito dessa ansiedade, dessa lente assim, que vê mais as ameaças, no nosso contexto atual não tem tantas ameaças assim, mas nos ajudou a sobreviver. E a gratidão, eu falo assim, que é um treino de trocar essa lente. Nosso olho já está treinado bastante para olhar para o lado negativo, para olhar para as ameaças, para os perigos. A gratidão não é sobre assim, vou ignorar os perigos da vida, que seria essa ansiedade de menos, em falta, né? Você perdi a palavra, mas assim, tipo, ignorar os riscos? Ignorar os riscos, né? Assim, não vou me proteger dos riscos. Não é isso, né? A gratidão é a gente já tem esse treinamento para olhar para a ameaça, para o negativo, é a gente treinar a nossa visão, a nossa perspectiva para as coisas boas, para as coisas agradáveis, para as coisas satisfatórias, para as coisas que trazem sentido também na nossa vida. E é um treino mesmo, porque o nosso natural é ter essa lente da negatividade mais ativada. E quando a gente fala ali do nosso funcionamento, a forma com que a gente vê o mundo, a gente, as coisas, os nossos recursos, fala como a gente está sentindo e como a gente vai agir também. Então, se eu estou ansiosa, talvez eu esteja mais agitada, eu estou pensando talvez que não vai dar certo, nos perigos, nos riscos, e aí talvez eu possa agir de maneiras que não me ajudem, ou posso agir, apesar da ansiedade, de uma maneira que me ajude também. Mas a gratidão é esse estímulo que a gente vai dando para ir construindo essa lente, para ver também o lado bom das coisas, o lado satisfatório. E vendo esse lado, a gente também consegue alterar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu vou fazer, né? Que seria esse lidar com o nosso humor de uma maneira diferente. Entendendo. Acho que a gratidão, então, ela combinada com a autocompaixão, ela deve servir como, tipo, um amigo que apoia, incentiva, e depois de uma tentativa que ainda deu errado, mas assim, olha, que bom que você tentou e que deu certo, olha que experiência legal, tipo isso, assim, eu me agradeço pelo também que eu tô fazendo, que eu tô tentando, pelos meus esforços. E pelos recursos que a gente tem também, né? A gente fala de práticas de gratidão, de, por exemplo, tanto agradecer pelas coisas pequenas quanto pelas coisas grandes também. A ansiedade, ela tende a focalizar nossa visão, né? Ela tende a restringir as possibilidades. Isso dificulta, às vezes, a gente de visualizar possibilidades de enfrentamento, de lidar com as situações, de resolver as situações. E quando a gente fala de uma lente assim que vai possibilitar a gente ver também as coisas satisfatórias, os nossos recursos, as coisas agradáveis, a gente se sente mais seguro na vida e se sentindo seguro, nossa visão amplia. Então ajuda também a gente a ver novas possibilidades, novos recursos. E vendo novos recursos, a gente lida com a ansiedade, porque a ansiedade é o quê? Eu tô achando que eu tenho pouco recurso para lidar com esse desafio. Muito bom. Até pensando também na questão na metáfora do alarme, né? O viés negativo é aquele alarme já treinado automático para ver o que está dando errado, né? Então a gratidão seria a gente manualmente ir ajustando um alarme para também acionar nas coisas que estão dando certo, nas coisas que a gente consegue fazer. Só que esse alarme a gente vai ter que dar uma forcinha para ele funcionar no início, porque todo o sistema está acionado mais ao viés negativo, ao risco, né? O que está dando errado, do que ali as coisas, né, que estão dando certo, né, do que as coisas que trazem as sensações mais agradáveis, certo? Muito bom. Gente, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta, assim, né, que o projeto, né, do Pro Emoções, um grupo de treinamento de habilidades,
ele é muito especial para a gente, né? Mas uma questão eu acho que pode passar na cabeça das pessoas, assim, é por que fazer terapia de grupo, assim, né? Por que fazer a terapia de grupo é diferente de um trabalho individual, assim. Eu acho que eu já citei um pouquinho disso, porque no início da live, né, eu estava falando que tem coisas que a gente aprende no grupo que individualmente a gente bateria a cabeça para poder alcançar, sabe? Tipo, eu iria com os meus próprios erros e em grupo tem mais gente errando e acertando e eu posso copiar esses comportamentos e aprender e trocar ideias. Eu acho que isso é uma coisa que facilita e que é diferente do individual, porque tem um terapeuta ali te guiando, né? Na terapia individual. Você está acompanhado, você está assistido, mas ao mesmo tempo você tem ali a experiência do terapeuta, ele te dizendo algumas coisas, mas é você que está tentando. Assim, às vezes a demanda do terapeuta não é igual à sua, né? Ele não tem dificuldade para lidar com ansiedade, ele é uma pessoa mais tranquila, que fica mais calma e que se dá super bem de abrir uma live e falar para várias pessoas. Aí ele não tem tanta dificuldade assim, ele vai apontar as coisas que está na literatura, por exemplo. E aí quem vai fazer a exposição, né, enfrentar essa ansiedade é você sozinho. E no grupo isso seria diferente, né? E como é um grupo focado para o manejo de ansiedade, é esperado que quem esteja com você sejam mais pessoas que têm essa dificuldade de lidar com essa mesma emoção, né? Então tem isso. O objetivo do grupo é semelhante e aí as pessoas estão ali junto com você com o mesmo objetivo. Acho que é legal essa questão também do compartilhamento de objetivo, né? A gente vive hoje em dia num mundo tão conectado, ao mesmo tempo, né, tão separado, né? A gente fica, às vezes, mergulhado, né, no meu próprio sofrimento como algo individual, né, que ninguém mais compartilha. E, às vezes, quando a gente entra num grupo, né, específico ali, a gente consegue perceber, opa, tem outras pessoas que estão também vivendo as mesmas dificuldades que eu, estão vivendo os mesmos sofrimentos, né? Então, não estou sozinho nessa. Tem outras pessoas que compartilham essa dor que eu estou vivendo, né? E do mesmo jeito que a gente compartilha a mesma dor, a gente pode, junto, né, criar estratégias novas, né? O que a Joyce falou, né? Eu tenho uma experiência aí que a pessoa não tem, a outra pessoa vai trazer algo que eu nunca pensei na vida, né? Então, essa questão, né, de entender que o meu sofrimento, eu não estou sozinho nele. Então, tem outras pessoas que também estão compartilhando do mesmo sofrimento. Né? A minha dor, tem outras pessoas que vão me ouvir, eles vão me entender também, que elas estão vivendo a mesma coisa. Essa questão, né, do senso de comunidade, né, dessa experiência compartilhada é importante também, na hora do manejo das emoções no geral, né, mas principalmente também nesse sentido da ansiedade. E eu acho que no grupo, assim, a gente utiliza um pilar da autocompaixão que é muito legal, que é o da humanidade compartilhada, né? Que é isso que vocês estão trazendo, assim. Tem outras pessoas também que passam por esses desafios, que sentem de formas às vezes parecidas ou diferentes, que podem me dar uma visão também. E perceber assim que você não está sozinho, que tem outras pessoas ali que estão no mesmo desafio, que estão se propondo e tendo ali uma motivação muito semelhante, né? Instila essa esperança assim, né, de que eu não estou sozinho, tem saídas, tem mais pessoas comigo nessa trajetória para lidar com essas questões. Então, eu acho que o grupo ele fomenta muito isso. Eu quero falar de uma experiência assim, que está acontecendo nesse momento. Eu jamais abriria uma live individualmente. Nunca faria isso. E aí, quando fala que é uma coisa em grupo, assim, tá? Eu, Mari, Mário aqui, aí eu topo, sabe? Assim. E aí, quando abre a live, e aí o Mário cita, eu tava meio ansioso aqui, antes de abrir, eu vou enfrentar isso daqui. E a Mari também já tinha falado comigo. Aí acho que também o enfrentamento assim, da situação, que é uma das estratégias, né? Você reconhece que tem um perigo ali, você se prepara e vai para a luta, né? Eu acho que combinando tudo isso, isso nem é um grupo de treinamento de habilidades. Já me deixa mais calma, eu já me sinto mais tranquila.
E para além disso, a diferença de uma terapia individual você está lá treinando com um personal sozinho, e quando a gente está fazendo terapia em grupo é como se você estivesse num aulão, uma aula coletiva, e ainda assim com personal. Então tem alguém guiando todo mundo, né? Aqui na live não estava minha terapeuta me guiando e guiando Mari e Mari. Então, assim, demos conta e tal, mas na TCCG, na terapia de grupo, a gente tem um professor, né, como se fosse um professor, um personal, guiando todo mundo, né, e fazendo os ajustes individual. Então, um aluno na academia, às vezes, tem mais dificuldade de fazer um movimento com os braços, o outro mais com um outro membro, e o personal está lá ajudando cada um. Mas quando a aula é em grupo, tem todo o senso de equipe ali, né? Vamos todo mundo e tal, as coisas ficam mais animadas, né? É mais motivador. Tipo, eu não faria uma live sozinha quando é em grupo eu tô. Gente, eu queria agradecer vocês pela companhia nesse enfrentamento em busca desses valores. Muito obrigada mesmo. Obrigada, pessoal, que está nos acompanhando, que nos acompanhou até aqui também. Queria agradecer vocês por vocês terem aceitado o convite de falar desse tema que é tão especial e desse projeto também que é muito especial. Convidar vocês para seguirem o Espaço Integrar, porque as informações do projeto também vão aparecer aqui, né? E é isso, muito obrigada, boa noite, pessoal, e até a próxima. Sozinho, tchau, Mário. Tchau, Mário, obrigada. Obrigado pelo convite. Quando encerra, salva.